Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Garcês, sou CEO do CV CRM. O nosso objetivo sempre é trazer transformação e informação para o mercado imobiliário. São muitos episódios. Se você é a primeira vez que está aqui conosco, siga aí a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, no nosso site, como também se você já está continuadamente aqui conosco, eu agradeço sua audiência e peço, indiquem, sugiram pessoas para a gente trazer aqui para o nosso podcast, porque todo dia a gente aprende, né? E a melhor forma de aprender é conversando e escutando histórias de pessoas que fazem acontecer o mercado imobiliário. Hoje eu tenho um convidado mais que especial, que Michel Gasparim, é um profissional com carreira impressionante, não só no mercado imobiliário, ele também é um potente quando falamos de marketing e gestão. Ele é do Rio Grande do Sul, é um gaúcho, mas nada melhor do que o próprio Michel para contar um pouquinho da sua história. E ele é da Melnick, que ele vai contar um pouquinho de quem é a Melnick, o tamanho, o potencial da Melnick. Michel, cara, obrigado por participar aqui do nosso podcast. Conte um pouquinho da sua história. Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. O podcast está ganhando cada vez mais audiência, tenho acompanhado alguns conteúdos muito legais que são compartilhados aí por essa iniciativa maravilhosa do CV e obviamente pela comissão. E é um prazer estar aqui hoje podendo esse papo e compartilhar um pouco de conhecimento e experiências, né? Porque num universo tão dinâmico como a gente vive hoje, a gente precisa justamente desse tipo de fórum para poder, de fato, estar cada vez mais atualizado no que está acontecendo. Eu estou no mercado imobiliário há 10 anos, trabalhando na Melnick. Hoje é a maior incorporadora do sul do Brasil, um VGV anual de 1,5 milhão, numa cidade de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes. Então, a Melnick hoje é um case nacional, do ponto de vista de share, de participação de mercado. E venho de dois segmentos completamente diferentes. Venho do segmento de fabricação de ferramentas e armas, trabalhei muito tempo na Forjas Taurus e na Farmacia Taurus, que fabrica armas e ferramentas, então um segmento completamente diferente. Totalmente diferente. E esse segmento financeiro, trabalhando com o Brasil por mais de 12 anos. E o fato é que, atualmente, a gente vê um ritmo de mudanças, né, absolutamente esclarecedor. Se a gente pegar toda a trajetória que eu tenho no meu ambiente comercial, que são mais de 25 anos, né, apesar de parecer muito novo, eu tenho 25 anos de história comercial, a velocidade de transformação que nós temos hoje com relação a marketing e inovação é algo até que gera uma certa ansiedade, uma certa angústia, porque a gente tem a necessidade de estar absolutamente antenados ao que está acontecendo para trazer novas tecnologias para dentro dos nossos negócios. E o mercado imobiliário, então, ele tem uma transformação nos últimos 10 anos que é absolutamente brutal. E a gente precisa prestar muita atenção nessa transformação, não só do que já aconteceu, mas para aquilo que está por vir, como, por exemplo, mais recentemente, a inteligência artificial. A gente precisa começar a nos atualizar com relação a isso, integração de sistemas, ferramentas, o que pode nos trazer melhorias significativas sobre o ambiente de negócios e velocidade de negócios do mercado imobiliário é sempre diferente. Então, um prazer estar conversando sobre tudo isso hoje aqui contigo. Não, e veja, são 25 anos, né, no mercado imobiliário, e só a Raulzinha aí, que você é uma imobiliária muito forte, aí junto com a Melnick, que, como você falou, é uma grande incorporadora. Hoje, sua equipe interna, externa, hoje, como é que funciona a sua estrutura comercial, até para as pessoas, porque que o bom, Michel, como você falou, perfeito, é quando a pessoa se ouve, se sente na sua realidade do seu dia a dia, né? Então, entende como pá, né? Poxa, lá ele tem a parte comercial interna e externa. Você puder explicar um pouco como funciona lá dentro da Housing para a gente ir para o conteúdo específico. Claro, com certeza. Hoje eu sou responsável pela House da Melnick. Eu sou diretor comercial da Melnick, ou seja, participo da diretoria corporativa da Melnick e sou responsável pela operação imobiliária da Melnick. A House da Melnick se chama Housing, de incorporadora. Nós temos uma estrutura hoje de aproximadamente 230 profissionais autônomos na nossa estrutura, em torno de 30 seletistas envolvidos na nossa estrutura de operações e estatística, marketing e recursos humanos, com um cuidado muito grande no desenvolvimento das pessoas, principalmente dos nossos líderes.
No ano passado, a nossa operação ela vendeu 447 milhões, representou algo em torno de 40% do total do VGV da Melnick, quer dizer, VGV vendido através de mercado, não vendido para investidores. E esse ano a gente deve bater na casa de 500 milhões de reais uma operação imobiliária com aproximadamente 30 profissionais autônomos. Que legal, que legal. Esse é o tamanho da nossa operação e nossa responsabilidade. Da sua responsabilidade. Temos 26 líderes de equipe autônomas aqui dentro da operação, num processo ininterrupto de desenvolvimento continuado desses líderes. Sabe, Michel, o legal é que você participou em vários segmentos e várias indústrias diferentes, né? Desde arma até banco e agora na construção civil. Quais são as experiências mais marcantes que você visualizou em cada uma delas? Você falou que, cara, é o exemplo da inteligência artificial, que está tudo muito exponencial. Mas quais foram as mais marcantes para a gente focar no mercado imobiliário? Porque eu acho que essa experiência que você traz de outros segmentos ajuda em tudo no que você faz no seu dia a dia, né? Com certeza. Fábio, sem dúvida nenhuma, a maior experiência comercial que eu tive foi no mercado e tem sido no mercado imobiliário. Ele é um mercado que tem uma característica muito específica que os mercados eles não possuem, que é a característica do profissional autônomo. Ele, de fato, ele tem na sua constituição e na personalidade profissional dele a autonomia como um padrão profissional e até mesmo um padrão de vida. Ele não é um profissional que é remunerado de forma fixa ou tem como nós temos, por exemplo, na indústria, nossos representantes comerciais, uma área delimitada de atuação. Aqui o nosso profissional ele tem que ter um nível de dinamismo dentro da sua profissão absolutamente diferente do profissional que ele não tem reserva de mercado. Na maioria dos mercados diferentes, o profissional ele tem uma reserva de mercado, ele tem uma especificidade de atendimento sobre uma determinada região, um determinado segmento. No nosso não. Hoje o nosso cliente ele tem uma carteira de profissionais autônomos nos quais ele atua. E nessa relação tão dinâmica, eu até diria tão agressiva, o profissional ele precisa de muitos processos, de muita ferramenta para poder auxiliar. E isso é que eu acho que é o mais interessante no nosso mercado imobiliário, porque ele é um mercado em constante evolução e modificação. E nisso eu acho que eu encontrei no mercado imobiliário, de fato, a riqueza que ele oferece, porque talvez todo dia, toda semana, todo mês, você tem uma dinâmica diferente. O que cria, de alguma maneira, uma certa instabilidade, mas ele também te obriga a estar em permanente evolução e atenção com relação a todas as suas práticas e estratégias comerciais. Nenhuma semana, por exemplo, dentro da operação da House é igual a outra. Nenhuma semana. É uma maluquice dentro da operação imobiliária. Uma semana você tem um determinado foco, na outra ela muda, no dia seguinte é completamente diferente. Uma enchente, como nós tivemos aqui, muda completamente as estratégias de abordagem com relação a um trimestre e, realmente, com relação ao restante do ano. Então, é um mercado absolutamente fascinante nessa questão das dinâmicas e estratégias comerciais. Não, e veja, ele é tão fascinante porque você termina mexendo com o sonho das pessoas, né? O sonho de sua casa própria, o sonho de investimento da sua casa própria, e é muito pungente esse mercado imobiliário. Você foi picado, não sai dele, né? Mas agora entrando na questão do marketing e vendas, como é o processo hoje na prática aí da Melnick de captação para você trazer esse volume de quase meio bi aí de VGV, né? Como é que faz o processo de captação, marketing, vendas? Isso é muito de dígito, isso é muito de relacionamento, depende do produto, eu queria entender um pouco. Essa é uma pergunta espetacular que a gente faz todos os dias, inclusive dentro da operação, sabe? E eu acho que toda a estrutura imobiliária, todo incorporador tem que fazer essa pergunta que você está fazendo para mim, e o incorporador imobiliário deveria ter a capacidade de responder. Como é que a gente traz o cliente para gostar com a gente? Não é? Esse é o dilema de todos os nossos dias, aqui, de como a gente, de fato, consegue trazer o cliente para uma mesa de negociação. Depois das redes sociais e do marketing digital, esse comportamento do consumidor de imóveis ele se alterou bastante. Só que existe, muitas vezes, um engano estratégico de pensar que essa é a única frente de captação. A gente hoje tem 5 frentes de captações que
da operação, e a gente trabalha com essas 5 frentes de captação de uma forma absolutamente estruturada, todas as semanas, os meses e todo ano. O digital, obviamente, é a locomotiva, é o carro-chefe da nossa operação, mas ele só representa 36% do total das nossas vendas. 36%. Então, ele é uma fonte de captação importantíssima, ele é uma fonte de formação de carteira de clientes, ele representa 36%. Hoje, o network do corretor, os clientes da relação do corretor, e os clientes que ele consegue captar nos sociais, do círculo de amizade dele, representam hoje outros 20% do total da venda do profissional. É muita gente. Tanto que quando a gente capta um corretor novo, quando a gente contrata um corretor novo, quando a gente forma um corretor novo, a primeira orientação que a gente faz para esse corretor é: olhe para a sua rede social, olhe para a sua rede telefônica e cadastre esses clientes na sua carteira de negócios dentro do CV, né, do corretor de vendas, para você gerenciar essa sua rede de relacionamento. Então, você tem entre rede social, entre digital, 56% da venda, tem outros 44% ali, que eles são subdivididos entre o plantão de vendas, a venda orgânica, e o cliente entrando no plantão de forma espontânea, está cada vez menor, porque o cliente está cada vez mais no ambiente digital e ele está mais listado para o plantão. Oferta ativa telefônica ou via WhatsApp. Então, ali nós temos uma fonte de captação riquíssima também. Ela funciona. Hoje, 14% das nossas vendas são oferta ativa que o corretor trabalha. O lead que passou por dentro do ambiente digital e que está reativando, um lead que ainda está na jornada de compra, a gente sabe que a jornada de compra é longa, no cliente de imóveis. E depois nós temos várias captações no bloco, como ações de guerrilha, telefone, placas que ainda funcionam, QR Code dentro dos nossos plantões, QR Code nos nossos tapumes dentro da melhor. Então, você tem aí mais um bloco de ações direcionadas que acabam captando clientes. Mas é uma estratégia que você precisa revisar muito. E agora nós começamos a trazer da base de dados do CRM para o nosso CRM, né, uma inteligência artificial para começar a conversar com os nossos clientes da base de dados, na tentativa de nos relacionarmos com esse cliente e trazer esse cliente de novo para a mesa de negociação, tentando ajudá-la na jornada de compra. Olha, você vê, eu ia te fazer uma pergunta, é o seguinte, como, Michel, você ia ter esse controle inteiro, olha a precisão que você dá em dados, mas independente da precisão de dados, é o que você falou ontem, todo dia a gente se pergunta, porque não é só ter a informação, esse é muito dinâmico, né? Esse teste A e B que a gente fala é dinâmico, pode ser que naquele mês o percentual de relacionamento tenha sido maior, e no final do dia tem que ser uma coisa totalmente multicanais, né? Não existe o certo ser apenas digital, não existe o certo também esquecer do relacionamento ou do stand de vendas. A gente escuta muito isso, que é essa complementariedade. Lógico que tem alguns segmentos, quando você vai ali para um segmento mais popular, um segmento mais social, às vezes o próprio digital aumenta muito essa representatividade, mas o Melnick, que tem muito empreendimento, produto de alto valor agregado, o relacionamento é peça fundamental. Isso funcionaria, essas informações que você tem, você conseguiria gerenciar isso tudo sem tecnologia? Impossível. É absolutamente impossível. Aqui, para nós, hoje, Fábio, a gente tem quase que um mantra dentro da operação, que é o seguinte: o nosso sistema é soberano. Ou seja, nós temos um Deus chamado sistema aqui na operação. Tudo transita pelo sistema. A única forma que nós temos, não só o controle de dados, mas principalmente de nós conseguirmos trabalhar esses dados do banco de informações que está no esse sistema. Não há como a gente trabalhar com isso. Você imagina que hoje nós temos dentro da operação mais de 30 mil clientes com os quais nós conversamos todos os meses. 30 mil clientes que nós conversamos todos os meses. Se nós perguntamos como é que está a jornada de compra, convidamos ele para dentro do relacionamento,
mandamos um brinde para casa dele em comemoração a algo especial. São 30 mil. Se nós dividimos isso por 30 dias, nós conversamos diariamente com 1.000 clientes dentro da operação. Fora isso, nós prospectamos adicionalmente todos os dias dentro da operação via oferta de WhatsApp, estruturado pela inteligência artificial ou pela oferta do próprio corretor, com mais 5.000 clientes todos os dias. Nós contactamos 5.000 clientes. Como fazer isso sem um sistema para nos ajudar? É impossível. O sistema, ele organiza toda a operação. Por isso que o sistema, para nós, ele é absolutamente soberano. E, Michel, a gente vê muito também a mudança do comportamento do consumidor. Não é desde hábitos simples, né, como lá é o nosso dia a dia, Netflix, Uber, entre geral. E a gente fala muito isso. Se o consumidor mudou, a gente tem que mudar a nossa forma de tratar essas pessoas. E também uma mudança direcional da compra do imóvel. Ali para a geração X, ali. Então a pergunta é, você está sentindo essa mudança da compra do consumidor? Quais são os comportamentos? Quais são as conexões? O que é que você acha que é o grande diferencial para trazer esse novo consumidor para comprar um imóvel? Fábio, sim, tem mudança muito importante na forma como o consumidor está se relacionando no começo. De novo, eu quero voltar ao sistema. Quero trazer alguns dados que são medidos por sistema aqui dentro da operação. Por exemplo, hoje, para a gente realizar uma venda, nós precisamos, na média, de 14 atendimentos. Nós precisamos, para cada 14 atendimentos que nós realizamos, nós temos uma venda. Dentro desses 14 atendimentos que nós temos 6 clientes únicos. Olha que interessante esse dado que o sistema nos fornece. Então, nós estamos falando que cada cliente nosso, ele é, na média, atendido 2,5 vezes para comprar. O cara que compra, ele é atendido 2,5 vezes. Tá? Se eu não tenho um sistema para me ajudar nesse comportamento, eu não consigo entender em que momento da compra esse cliente está. Ele está visitando a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Quando o cliente nos visita a terceira vez, nós já temos o final da operação de atenção. Esse cliente está no processo final de compra. Conosco, ou com outro imobiliário, ou com outro incorporado. Esse cliente, quando ele vem conversar conosco, ele vem completamente brifado e já completamente recheado de informações sobre o empreendimento que quer comprar. Porque, antes de chegar até nós, ele fez uma ampla pesquisa na internet sobre todos os empreendimentos que pareciam que ele eventualmente gostaria de falar disso. Então, o nosso processo interno, ele precisa estar muito mais orientado, porque esse cliente é muito bem informado com a mesa de negociação, com preços, com atributos do produto. O nosso sistema de desenvolvimento ele é muito forte, olhando este comportamento do consumidor, que está completamente diferente do consumidor que vinha 10 anos atrás, quando entrou no mercado imobiliário. Ele vinha para um plantão para conhecer o período. Hoje ele vem para o plantão com uma série de informações sobre ele. Então você vê as características, os comportamentos, e aí eu vou conectar um pouco com a inteligência artificial. Aí vem falando sobre isso, você trouxe o tema logo no início, que é um meio, não é um fim. A inteligência artificial não vai substituir o corretor. E não vai substituir... Não acredito nisso. Jamais. E não vai substituir a relação humana, o senso crítico. Mas o trabalho repetitivo, trabalho burocrático, sim. Então, o que você acha que... A etapa inicial do processo, provavelmente. Inicial e essas automações que você falou, talvez essas lembranças, esse follow, essa continuada, porque assim, o processo de venda ainda do imóvel, em alguns momentos, principalmente do financiamento bancário, é um parto, é difícil, né, é complicado, então acho que ele vai tirar essas fricções do meio do caminho. Agora, eu pensando aqui, Michel, semanalmente, assim, quais são os principais indicadores, KPIs? Você como CEO da Housing, que tem esse volume, quais são... Eu diria, você está com a locomotiva aqui em alta velocidade, então, mas tem que ter cadências, tem que ter ritos, né? Tem que ter processos para entender o seu dia a dia, se vai chegar, porque meta não se fecha, não se bate no último dia do mês. Tem que matar um leão todo dia, meta se bate todo dia. Então, como você acompanha, quais são os principais indicadores que você vai acompanhando para chegar no objetivo aí da sua meta mensal?
Perfeito. A nossa operação, Fábio, ela tem 3 pilares estruturais: gestão de pessoas, gestão de processos e gestão de ferramentas. São os 3 pilares que a gente trabalha. Dentro da nossa gestão de processos, nós temos 4 KPIs básicos que geram um quinto, que é a nossa venda. A venda, ela é uma decorrência de 4. O primeiro deles, que nós normalmente medimos, é a volumetria de leads na operação e a taxa de conversão de visita e a taxa de conversão sobre esses leads. Então, a gente tem um olhar específico sobre essas taxas de conversão. A gente hoje tem uma média de 10% de taxa de conversão para visita, né? Ou seja, se eu recebo 100 leads, eu realizo 10 atendimentos, e desses 100 leads, eu realizo 0,8%. A taxa de conversão é 0,8%. Né? Estamos tentando melhorar para aumentar a conversão. Primeiro indicador. Segundo, número de visitas totais da operação. Hoje a gente tem uma métrica dentro, uma meta na operação, que cada corretor ele precisa realizar no mínimo uma visita por semana, e o ideal é 2 visitas por semana. Se ele realiza 2 visitas por semana, 2 atendimentos, e eu preciso de 14 atendimentos para fazer uma venda, esse corretor vai vender a cada 2 meses. O corretor que tem venda mensal, ele tem 4 atendimentos por semana. É matemático. Depois nós temos o volume de ativações, o número de contatos que nós fizemos com o cliente. A nossa métrica atual é, nós queremos que o nosso corretor ele ative no mínimo 100 por dia. Né? Tente conversar com o cliente. Nem todos atendem, nem todos respondem ao WhatsApp. 20%. Por que 100 dias 500 por semana? Porque você precisa de 2.000 ativações para ter uma venda. É uma taxa de conversão brutal. Então, você faz 100 por dia, de forma disciplinada, teoricamente, você vai conseguir fazer 4 atendimentos por semana e uma venda por mês. Então, a gente faz o indicador. Os melhores corretores fazem no mínimo 100 ativações por dia, entre carteira e oferta. E o último indicador que nós temos, então nós falamos de digital, nós falamos de visita, nós falamos de ativação e nós falamos de controle de carteira. Quantos clientes o corretor hoje tem na sua carteira de clientes? E ele precisa, no mínimo, conversar com 25 desses clientes. Quero voltar ao sistema, porque o sistema nos ajuda nisso. Se a gente não tem sistema, a gente não consegue criar as agendas para conversar com a sua carteira de clientes, que é o network dele. Ele precisa atualizar no mínimo 25 semanas, que ele precisa conversar com toda a sua base no mínimo uma vez por mês. Esses 4 indicadores, a gente olha todos os dias, é nosso número mágico. E isso gera um VGV. Então, assim, nós temos uma alta previsibilidade de VGV, quando a gente encontra indicadores e KPIs, exatamente a execução da estratégia comercial, né, que é o nosso MEC, é o nosso modelo de execução comercial, e a gente já tem, obviamente, uma previsibilidade maior com relação ao VGV, que nós dependemos disso para poder sobreviver. Mas você vê, Michel, tudo é ritual, né? Tudo é disciplina e constância, né? Então, assim, a venda é uma ciência. Tem energia, tem movimento, mas é uma ciência. Não vai fazer venda se não tiver 100 atividades por dia, se não tiver conversões, fazer acontecer. Então, muitas vezes o corretor, como é que faz para vender mais? Seja disciplinado, estude, tenha energia e constância diária que os resultados vão chegar. Amigão, cara, já chegou. Eu quero só pegar uma palavra que tu falou, que para mim é a essência da profissão de corretor autônomo, que é a disciplina. Se você não tiver disciplina operacional, que é a disciplina de você trabalhar na sua prospecção de clientes, você não consegue desenvolver um trabalho que te leve a venda recorrente, consistente e até exponencial. Mas eu acredito que isso também é complementar a gestão, né? Porque não adianta a gente exigir e cobrar se não tem um rito. Né? Aqui no CV mesmo a gente tem um rito contínuo, que a gente hoje é híbrido, né? Então a gente é praticamente online, ritos semanais, ritos quinzenais, e área comercial a gente tem ali as segundas-feiras 8 horas, as sextas-feiras 18 horas, todos os times têm. Se você não tiver aquele rito
cadência, atividades, objetivos, e a gestão não tem essa essência. Porque muitos incorporadores, muitos CEOs, tá, Michel? Tanto as atividades imobiliárias como a própria incorporação, dizem, Fábio, eu não sei porque nosso time não está usando. Eu digo, você usa? Você aprova a venda onde? Aonde você identifica a sua taxa de conversão, o seu funil de venda e olha seu dashboard? É solicitando alguém ou demonstrando? Então, assim, o exemplo não tem jeito, arrasta. E essa liderança e esse papel é fundamental para isso aí acontecer. Fábio, eu tenho um exemplo que eu uso de operação. Eu sou católico e vou à missa todos os domingos às 10 horas. É um ritual que eu semanalmente. A gente vai, é um momento onde você faz algumas reflexões importantes. Mas existe, aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos existe uma missa. E a gente brinca aqui na operação, todas as segundas-feiras de manhã, às 9 horas, nós estamos em nossa missa semanal. Esse final de semana, eu fui para a missa. O padre era diferente, mas a missa era igual. Existe um processo ali estabelecido de um ritual, que talvez seja o rito mais famoso que já foi feito pelo Santo Agostinho, há 1.600 anos atrás, ele funciona até hoje. Então, na gestão não é diferente. Você precisa construir os seus ritos, porque quanto maior for o seu rito, quanto mais processual e mais sistêmico, menos ele depende da pessoa. Não é que a pessoa não seja importante, mas o processo ele é estabelecido junto com a gestão. Senão você depende muito da criatividade individual, do insight individual. E a gente tem as nossas limitações enquanto profissionais. Então, o rito dentro da operação, acompanhado da gestão de pessoas, da ferramenta essencial que é o sistema para nos auxiliar nisso, ele é o nosso modelo que funciona e tensiona a operação nesse plano. A gente não se engana. A gente sabe que o nosso PGD ele não é casual, ele é decorrência de um processo de gestão alicerçado por processos estruturados e KPIs, alicerçados por uma ferramenta espetacular que nós temos dentro do nosso negócio. Você vê o tripé fundamental. Bom, Michel, já indo aqui para o finalmente, eu quero te perguntar o seguinte, em mercado, quais são suas expectativas aí, né, tanto com as tecnologias aí ajudando para o final aí de 2024, 2025, como é que tá? E eu sei que você comentou em algum momento da sua fala, vocês passaram por um desafio aí que ninguém, eu acho que imaginava, né, que foi o desastre aí do Rio Grande do Sul. Então, se você puder falar um pouquinho o momento que vocês estão e o momento onde vocês pretendem estar e qual é a sua expectativa. Porque enquanto tem muita gente talvez falando que não teve nenhum tipo de desastre, mas muitas vezes são as ações, as coisas que fazem no dia a dia, que você pudesse falar um pouquinho desse desafio. Fábio, a gente passou por um drama no mês de maio, e foi complexo, a gente parou toda a operação, a União parou toda a operação, inclusive para auxiliar quem estudava naquele momento, a operação imobiliária também praticamente parou, então foi um mês que a venda não existiu. O Brasil, de forma geral, ele tem desculpa para tudo que você quiser, sabe? Ele oferece desculpas para tudo. O Brasil é um país inesgotável em termos de desculpas. A culpa é do outro. Hora é a política de juros, a outra hora é a estabilidade política. Nós temos uma situação gravíssima, então a gente poderia usar isso como uma desculpa para a gente poder ter um ano mediano. A gente não pensa dessa forma. A gente acha que o mês foi muito ruim, ele cria desdobramentos importantes, mas que o mercado imobiliário no Brasil é um mercado muito grande, tem um déficit habitacional e um anseio das pessoas permanentes por morar melhor, ter qualidade de vida, e a gente trabalha muito nesse vetor de sempre acreditar que o cliente está pronto para comprar um imóvel mesmo. E a gente está sempre acreditando na próxima ligação, na próxima mensagem de WhatsApp, no próximo lead que está entrando, no próximo cliente que está entrando no plantão, sempre aumentando a volumetria de oferta. O nosso mercado é volumetria de oferta e taxa de conversão reversa. E a gente trabalha duramente para poder colocar o cliente em mesa e fazer o ambiente o melhor possível. Nós estamos acreditando, inclusive hoje, nós estamos brincando, hoje terminou a era do Mercúrio retrógrado. Eu falei, poxa, as coisas vão. Então a gente está sempre acreditando que nós temos dias melhores. Quando a gente olha economicamente, só para dar um dado técnico, historicamente, inclusive dentro da operação, nós vendemos 20% a mais de 1º de junho a 31 de dezembro do que 1º de janeiro a 30 de junho. A gente tem um segundo semestre muito melhor.
e nós temos uma demanda reprimida em função de um mês que as vendas pararam. Essas pessoas não desistiram de comprar imóveis, elas só postergaram a sua decisão. Eu acredito num segundo semestre muito bom e acredito particularmente em 25 e 26 do ciclo próspero de mercado imobiliário. E eu sempre falo que acreditaram no dever e nossa salvação. É isso aí. Isso aí foi um pouco o exemplo da pandemia, né? Em 2020, aquele desespero em fevereiro, março e abril, e depois nunca teve um tanto ciclo de crescimento, porque as pessoas valorizaram a casa, valorizaram aonde ele mora, né? Então, viu que o melhor investimento não deixa de ser, sempre será seu canto, sua casa, seu imóvel, né? Então, isso nunca deixará de ser. E pode vir inteligência artificial, pode vir tecnologia, pode vir robô e tudo que é... Mas vai existir ser humano, e esse ser humano vai precisar morar, e cada vez vai querer morar numa coisa mais confortável, mais eu diria, mais estruturado, mais preparado, e o déficit habitacional do Brasil é absurdo. Esse número nunca diminui, ele só aumenta, né? E eu acho que realmente eu acredito muito no mercado imobiliário, e veja que o CV, Michel, a gente chega a 1.000 incorporadoras agora esse ano. 1.000 incorporadoras? 1.000 incorporadoras espalhadas todo de Oiapoque-Chuí, então a gente vê esse sentimento no país inteiro. Aí dizer, você entrou num momento bom, que foi no momento da pandemia. Eu digo, depende, porque a gente está há 13 anos já aqui conquistando cliente, crescendo, conquistando, sendo resiliente, demonstrando. Eu diria que o mercado brasileiro da construção civil ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para transformar, muita coisa para construir. Eu sou apaixonado, a gente é louco pelo que a gente faz, porque a gente constrói a realização do sonho da casa própria de todas as pessoas. Amigão, se você puder deixar uma mensagem final, quem quiser, atrás do Michel, aqui para nos assistir, e agradecer a presença aí, agradecer sua disponibilidade nesse belo bate-papo. Fábio, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de trocar algumas percepções, outras ideias, como é importante. Hoje o conteúdo está tão acessível para a minha equipe, que eu sou do tempo da Barça. A gente precisava da Barça para poder buscar conteúdo, né? Na cidade onde eu morava, aqui no interior do Rio Grande do Sul, chamada Folha, cidade lá na década de 70, né? De 13 mil habitantes, nós tínhamos um jornal uma vez por semana, então a informação era muito precária, né? Hoje, basta você querer para ter acesso à informação se desenvolver. Então, é muito importante essa troca de percepções, essa troca de informações, e está disponível para quem quiser crescer, nessa desenvolver. Você sempre pega algo importante do tipo de conteúdo para poder crescer. Então, inclusive eu quiser agradecer a oportunidade, Fábio, de estar aqui com vocês, parabenizar o trabalho de vocês, trabalho comercial, porque hoje estou aqui fazendo o papel de mediador, de entrevistador, mas o trabalho que o CV faz na área comercial é espetacular, de aproximação e prospecção. A gente sabe muito bem o trabalho de vocês, profissionais muito competentes que fazem o CV crescer na velocidade que ele testa também. Uma ferramenta importante que nota ali que por trás tem um belo processo de comercial. Então, parabéns por todo o trabalho e espero estar no evento de vocês no dia 4 de setembro. Conto com você, nosso evento. Obrigado, Michel. Tamo junto. Obrigado a você. Pessoal, chegamos mais um fim do podcast CV na Prática. Como disse Michel, o nosso objetivo é ajudar cada vez mais as incorporadoras, o mercado da construção civil, que nós somos tão apaixonados. Então, se você é a primeira vez, clique lá no sininho, que sempre a gente tem um novo episódio e muito conteúdo. Nosso não, o mercado está cheio de conteúdo. Procure no YouTube, procure em qualquer rede social e busque informação e conhecimento, que o mundo está extremamente dinâmico, eu diria exponencial. Obrigadão, até a próxima, valeu, show!